Fala aí, rapaziada. Hoje nós estamos aqui para apresentar o podcast Etanóis. E hoje nós vamos apresentar um pouquinho, nós vamos ter uma conversa aqui sobre o etanol, sobre como ele é produzido, no que ele é utilizado, a sua história durante todo esse tempo que ele está na nossa humanidade, no Brasil, a sua fabricação, as suas vantagens, desvantagens, suas aplicações no nosso dia a dia e principalmente a sua aplicação na construção civil. Então, quem vos fala aqui é o Igor Souza, junto com Gabrielzinho e Brandon Silva. E Rafael Pacoff. E é isso aí, rapaziada. Vamos começar falando. Bom, vou falar um pouquinho aqui agora sobre a história do etanol, basicamente, dando uma clareada por cima para vocês entenderem como que o etanol funciona. O etanol, basicamente, geralmente ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, ou da mandioca, ou da batata, ou do milho ou beterraba, depende, mas geralmente ele é mais produzido pela cana-de-açúcar. Ele também pode ser produzido artificialmente, com alguns recursos naturais. Por exemplo, na China, a gente vai falar depois, que o etanol ele está sendo produzido por causa do carvão mineral. Tá começando, não está sendo mais um combustível produzido de forma natural, mas também de artificial também. Então ele pode ser produzido, além de naturalmente, ele pode ser produzido com carvão, com madeira, que seria o metanol, e com recursos não renováveis também. Acrescentando na fala do Igor, nos Estados Unidos é comum o etanol ser produzido a partir do milho. Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre a história do etanol, sobre como ele vem sendo utilizado ao longo do tempo, ao longo da história, né? Desde o início da criação dos combustíveis, dos motores a combustão, né? Bom, então, como eu já falei, o etanol está presente desde o início da criação dos motores de combustão e ele vem sendo utilizado desde lá. Porém, ao longo da história, ele começou a ser produzido em uma menor escala. Em torno do século... Porque o etanol ele é um combustível produzido a partir de forma natural. Claro que pode ser produzido a partir de forma artificial, mas, no modo geral, na maioria das vezes, ele é produzido de forma natural. Só que, no século XX, as empresas começaram a investir bastante na produção de combustíveis fósseis. E esses combustíveis fósseis começaram a substituir o etanol tanto no motor a combustão, tanto a outras máquinas, ele começou a ser substituído. Em meio a isso, as empresas ali elas pensaram, não, a gente tem que produzir etanol, mas a gente precisa de um jeito que ele venda, que ele possa ser utilizado. E nisso foi pensado que o etanol ele poderia ser misturado com a gasolina. E assim ele poderia entrar novamente no mercado. E foi isso que aconteceu. O etanol ali, a partir ao longo de alguns anos, as empresas começaram a produzir o etanol e misturar ele a outros combustíveis, misturar a gasolina, misturar a outros derivados. E assim foi indo. Essa entrada do etanol no mercado também foi decorrente de um programa do governo. Na década de 70, o governo brasileiro incentivou as empresas a produzirem e testarem carros movidos a etanol. Isso se teve, pois o preço do petróleo naquela época estava muito alto e era meio mais viável tentar utilizar o etanol nos seus veículos do que continuar no petróleo que aumentou o preço. Exatamente. Como o Justin falou, a partir dali, como o governo brasileiro ele impulsionou e começou a investir, começou a incentivar as empresas a produzirem o etanol, ali na década de 70, na década de 80, a maioria dos carros brasileiros, dos carros populares, eles eram movidos a álcool. O primeiro carro que foi totalmente movido a álcool foi o Fiat 147. E o mais comum, que o pessoal mais se lembra, é do Chevette a álcool. Eu, por exemplo, o meu pai teve um Chevette branco a álcool. E era uma tristeza no inverno, pois
até o combustível esquentar demorava um tempo. O nome do programa brasileiro, uma observação, é pró-álcool. Bom, mas aí, uma coisa que é importante observar, que como o preço do petróleo ele começou a aumentar muito, também o preço do açúcar ele também começou a aumentar muito, o etanol ele começou a ser jogado de lado. E as empresas começaram de novo a produzir a todo vapor com combustíveis fósseis. E isso também foi prejudicando o meio ambiente, porque o etanol ele tem uma menor ele prejudica menos o meio ambiente do que combustíveis fósseis. E aí o que aconteceu? Durante ali os cientistas, os especialistas, eles tinham que criar alguma maneira, algum jeito para poder produzir de novo etanol e começar a colocar ele no mercado. Foi aí que surgiram uma grande ideia que revolucionou o mundo das máquinas, se é possível dizer assim, que revolucionou os carros que foram os motores movidos, os motores chamados aqueles carros flex, que são os motores que eles podem tanto podem ser movidos a gasolina, quanto eles podem ser movidos a álcool. Então, com o consumidor, o motorista, ele pode escolher se ele pode abastecer o carro dele com álcool, com etanol, que é a mesma coisa, ou se ele pode abastecer o carro dele com gasolina. E isso mistura o bom dos dois combustíveis. O etanol mistura na eficiência e na economia, e a gasolina na potência do motor. Se teu carro é mais voltado para potência, se tu quer potência, tu vai usar a gasolina. Se tu quer economizar uma grana, tu vai usar parte do álcool. Exatamente. E isso foi uma grande jogada que até hoje é presente. Por mais que a gente não vê muito, hoje em dia é muito difícil tu ver um carro que é abastecido a álcool, porque realmente a gasolina ela tem o seu valor, ela é mais eficiente que o álcool. Mas foi uma grande jogada dos especialistas e deu muito certo. E só para dar uma clareada um pouquinho mais, para vocês terem a noção do quanto que o etanol ele é produzido aqui, através da cana-de-açúcar, enfim, ele é responsável por mais de 70% do Brasil, ele é a maior jazida de produção de etanol do mundo, junto com os Estados Unidos. Então o etanol do Brasil, ele é conhecido mundialmente, porque o Brasil exporta e para os outros países, então é um bem, dá para dizer assim, natural que nós temos no Brasil e que muitas vezes nós não sabemos utilizar, mas que porque não sabemos, alguma coisa assim, mas ele é bastante utilizado e ele é muito importante para a nossa economia e também para a economia dos outros países. Toma ali. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a fabricação do etanol, né? No Brasil, a principal matéria-prima do etanol para a fabricação dele é a cana-de-açúcar, mas também, como o Igor já falou antes, além da cana-de-açúcar, o etanol também pode ser obtido através da beterraba, da mandioca, do milho e da batata. E também, além disso, ela pode ser obtido, né, o etanol, através da fermentação dos açúcares na mamona, no milho, na soja e dentre outros. Entendeu? Então é isso. Daí, após a cana-de-açúcar ser colhida, que é o método mais utilizado aqui no Brasil, ela é lavada e ela é retirada as impurezas dela, né? E a produção segue os seguintes passos. Após a retirada das impurezas, é feita uma trituração dela, após a qual surge o bagaço, né? O bagaço, que é o que vai lá no meu voo, eu particularmente vou lá no meu. Daí, né, dá chupadinha no bagaço. Daí, após isso, né, é feita a concentração e a cristalização, que é obtido o açúcar escuro e o melaço. E no próximo passo, é feita a fermentação desse melaço, que daí vem o vinho fermentado. Pensei que fosse da uva. Não, vinho
Vinho fermentado é só o nome técnico, não é que é o vinho da bebida mesmo. Não é o que tu bebe. E o último passo é a destilação desse vinho fermentado. E daí que vem o etanol, conhecido por E nós todos, o como já foi falado álcool, muito aqui. o álcool, o etanol, é uma fonte de combustível renovável. Não quer dizer que ela não produza, não, quando o combustível é queimado, não vai produzir CO2. Só que o quanto que ela produz de CO2 é compensado, pois quando a cana é uma planta, ela absorve CO2 para fazer a fotossíntese. Então meio que compensa o que ela produz e o que ela consome. Por isso é renovável, porque é uma planta, né? Pode plantar. Quando tu puder, tu vai ter. O bagaço, que no caso seria a sobra dessa fermentação, desse processo de formar a cana, muitas vezes é utilizado nas lavouras como fertilizante. Meu Deus, velho, meu Deus. Peraí que eu vou escrever, que eu vou ler fertilizante. Tá. Esse bagaço, que seria a sobra desse processo de transformar a cana no etanol, é utilizado como fertilizante nas outras lavouras. E daí é como se fosse um compensador que a empresa, no caso a usina, vai dar para o agricultor e assim vai manter esse laço de amizade. Nesse contexto, as vantagens do etanol podemos citar o fato dele não poluir como a gasolina. Isso acontece porque o etanol não produz dióxido de enxofre. Além de ser menos poluente, acresce o fato de o seu preço ser inferior ao da gasolina. Esses dois motivos levam à escolha entre os dois combustíveis. Sua desvantagem é que a produção do etanol requer a existência de grandes extensões de terra para o plantio dele. Uma das consequências são os danos ambientais oriundos do desmatamento. Outro efeito é a fome, porque muitas terras que poderiam ser utilizadas para cultivar alimentos que satisfazessem a fome das pessoas são utilizadas para o plantio de matéria-prima do etanol. E ali, como o Breno falou, esse que é um dos problemas do etanol. Por um lado, a gente tem uma dissociação no ar, na atmosfera, de CO2 baixa em relação aos combustíveis fósseis, mas a gente precisa de uma quantidade de terras, uma quantidade de plantio de terras muito maior. Então isso a gente acaba vindo por outro problema ambiental, que é o desmatamento. E o desmatamento acaba com que um problema ambiental leva ao outro. Só que, com certeza, a taxa de desmatamento que vai ser desmatado uma mata para começar o plantio, fazer um terreno baldio para fazer o plantio dessas matérias, vai ser muito menor do que dissociação de CO2. Então, por esse lado, o etanol ele se destaca, é uma desvantagem, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito boa. Podemos destacar também que podemos utilizar atualmente os carros elétricos, né? Exatamente. Então, ao longo do tempo, com certeza que ao longo da nossa evolução, as tecnologias foram sendo aperfeiçoadas. E agora ainda continuam. Então, a gente pode ver hoje carros sendo conduzidos a energia elétrica, e assim vai aumentando nossa possibilidade de continuar poluindo menos o nosso meio ambiente. Bom, vou falar um pouquinho também sobre as propriedades do etanol, né? Dá para citar que ele é altamente inflamável. Daí por isso podemos citar que ele pode ser também usado corretamente, que é o melhor caminho. Exatamente. Precisa ser bem descartado. Ele é altamente tóxico. Então, crianças, cuidado, por favor, mantenham distância. Muito cuidado com o etanol. Ele é solúvel em água. O pH dele é neutro. E a molécula dele é polar. Então, se encaixando um pouco isso aí que o Paco falou, é um pouco estranho isso, porque ele é uma molécula polar e ele é solúvel em água. Então é um pouco estranho isso, mas é que o etanol ele tem uma característica peculiar, que é uma característica do próprio etanol, é que por mais que ele seja polar e a água seja polar, ele é extremamente solúvel na água. E ele também dissolve muito materiais apolares como a gasolina. Mas isso acontece por um motivo
que o etanol ele possui uma parte apolar e ele possui uma extremidade polar. Então, no caso, ele é apolar, mas essa peculiaridade dele faz com que ele seja solúvel em água, que tecnicamente não era possível, mas ele é muito solúvel em água e também ele dissolve muito bem outros materiais apolares, como a gasolina. Exatamente. Então ele é diferenciado, né? Ele é Além, especial. é, além disso, dá para citar também que o ponto de ebulição dele é de 78 graus Celsius e o ponto de fusão dele é menos 114 graus Celsius. Exatamente. Então, da cana-de-açúcar a gente não tem só o etanol como uma propriedade, mas a gente também tem a energia elétrica que é consumida, que talvez futuramente pode alcançar e até ultrapassar a usina hidrelétrica, né? Então, a gente tem uma matéria-prima que muitas vezes a gente utiliza de maneira incorreta, mas que tem muitos fins que a gente pode usar. E também, há 10 anos atrás, só 1% dos veículos brasileiros eram movidos a etanol. Agora, com o avanço da tecnologia, foi descoberto o motor flex, que atualmente é 86% da frota brasileira de veículos. O etanol brasileiro é reconhecido no mundo todo como um dos que mais contribui para a redução na emissão de gases que causam o efeito estufa. Exatamente. Até o Justin falou isso dali. Meu pai tem um carro flex e ele abre uma oportunidade muito grande, porque tu pode abastecer tanto com gasolina quanto com álcool, com etanol, né? Mas, tipo, não é, por mais que seja vantajoso e tudo, muito difícil tu ver alguém abastecendo o carro com álcool. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos a gente vai continuar falando, sobre os tipos de etanol que a gente pode ter, né? Basicamente, a gente pode ter dois tipos de etanol. Primeiro é o anidro. O álcool, etanol anidro, ele é bastante caracterizado pelo teor alcoólico máximo dele, que é de 99,3%. E esse composto, ele é apenas composto, esse álcool anidro, ele é apenas composto por etanol e álcool etílico. E esse que é o etanol, o álcool utilizado como combustão para os veículos, que é chamada gasolina C. E ele também é usado na matéria-prima como produção de tintas, solventes e vernizes. Mas esse é caracterizado o álcool anidro. Sim, e também tem o hidratado, que é uma mistura hidroalcoólica, é uma mistura entre álcool e água, com teor alcoólico mínimo de 92,6%, composto por álcool etílico ou etanol. O emprego do álcool hidratado na indústria farmacêutica, a álcool química e de bebidas combustíveis para veículos e produtos para limpeza. O etanol é também usado como matéria-prima para a produção de vinagre, que usa para salgar a salada, e ácido acético. Uma curiosidade é que a nossa cachaça que é produzida da cana-de-açúcar também, o teor alcoólico dela gira entre 38% e 54%. Ou seja, sabe o que isso significa? Isso significa que o teor alcoólico do Blendon é de 50%. O Blendon é 46% água e os 54%. 54% álcool. Então, a gente falar que o etanol também é muito importante no meio médico, onde é utilizado bem como outros álcools também são no extermínio de vida microbiana nociva que poderia piorar o estado dos doentes, já que o etanol mata os organismos desnaturando suas proteínas e dissolvendo os lipídios, sendo eficaz contra a maioria das bactérias, fungos e vários tipos de vírus, mas ineficaz contra os esporos bacterianos. É usado também na produção de biodiesel, onde o óleo da mamona reage com etanol, gerando o éster etílico e glicerina. A utilização também na produção de bebidas alcoólicas, como dito pelo Justin recém, e de produtos farmacêuticos de perfumaria. Então, falando que a gente pode ver que o etanol está presente em muitas coisas do nosso dia a dia, que a gente muitas vezes não se dá conta, mas que a gente usa para sobreviver e para
tantas outras coisas. Bom, então agora a gente vai estar falando um pouquinho do etanol na construção civil, como ele é utilizado. Hoje em dia, o etanol, você vai falar de etanol na construção civil, quem sabe a gente não pensa em nada que é utilizado, talvez no combustível para alguma máquina, enfim, mas na construção civil em si, não vem nada na cabeça do que o etanol é utilizado, onde ele é utilizado. Porém, eu andei procurando pela internet e eu achei uma notícia que o pesquisador Almir Salles, que ele é professor da Universidade Federal de São Carlos, ele fez uma pesquisa e comprovou que a cinza da queima do bagaço da cana, que não é utilizado para praticamente nada, na verdade não é utilizado para nada, é só liberado como resíduo. Essa cinza do bagaço de cana, ela pode ser substituída pela areia na constituição da massa do concreto na construção civil. Então ela vai substituir a areia e ela pode render até 50%, ela pode diminuir até 50% o uso da areia na construção civil. Isso é uma coisa muito boa, porque todos os anos o Brasil produz muita cinza de cana-de-açúcar, e o que a gente não pensava, talvez, que não poderia ser usado para nada, pode ser usado como uma coisa boa, porque assim como a gente começa a utilizar mais o etanol e a gente vai substituindo o combustível fóssil, a gente consegue também mas amenizar um problemão que a gente tem na construção civil, que é a retirada de areia dos rios, né? Então a gente tem essa retirada muito grande de areia dos rios e isso acaba afetando a vida ali presente, né? Nos riachos, enfim. Então, a gente conseguir substituir 50% da produção de areia da retirada de areia por cinza de cana-de-açúcar seria ótimo. A pesquisa ela também nos mostrou que a cada ano a gente gera em torno de... Na verdade, eu falei errado. A pesquisa mostrou que a cada tonelada de bagaço gera 25 quilos de cinza. Então, imagina quantos quilos de bagaço, quantas toneladas de bagaço são queimadas por dia, quantas toneladas são queimadas por ano e quanto que a gente pode transformar isso em cinza para ser usada na construção civil. Certo? Então, como eu falei, se tornaria muito melhor, porque a gente substituiria, não por totalmente areia, porque ela sempre vai ser usada, mas a gente diminuiria 50% da produção que a gente tem, e isso consertaria o problema que a gente tem hoje, que é a retirada de areia dos rios. Né? Sim, e isso é uma questão também de economizar espaço, como o Igor falou. De uma tonelada transformar em 25 quilos de cinza, pensa o volume que não tem uma tonelada de bagaço e o volume que se transformou para só 25 quilos de cinza. Exatamente. E aí, como o Justin falou, a gente tem uma sobra muito grande das cinzas que elas são jogadas pro nada, entendeu? Então, na verdade, elas não são jogadas para nada, porque as cinzas elas são utilizadas como adubo. Mas já pesquisas foram comprovadas que elas não contribuem muito para o adubo e contribuem pouco. Então a gente poderia usar as cinzas que são acumuladas em monte para ser utilizada na construção civil e que daria uma nova alternativa para o consumidor e para o construtor, para o engenheiro, enfim. Só que para isso a gente precisa de uma viabilidade econômica também. As indústrias precisam de uma viabilidade econômica, porque hoje em dia tudo gira em torno do lucro. Então, precisa ser lucrativo para as empresas e também as construtoras, os engenheiros, eles precisam começar a utilizar isso nas obras e tentar convencer o consumidor que realmente pode ser utilizado. Eu acredito que demore um tempo ainda, mas acredito que num futuro próximo a gente possa realmente utilizar essa cinza que
sobra do bagaço da cana para um fim na construção civil. Bom, e também continuando, outra coisa que a gente aprendeu na aula também de gerenciamento ambiental com o professor Rodrigo foi que estão sendo feitas também pesquisas e comprovado que a gente pode substituir também pela casca de arroz. A casca de arroz ela pode ser utilizada também como substituição da areia, né, do elemento na construção civil. Então a gente pode ver que o etanol, além de ter todos os fins de combustível, de produtos que a gente utiliza no dia a dia, de fins de eletricidade, enfim, a gente pode também ter essa produção voltada para a construção civil. Então, sobre uma notícia mais recente, eu gostaria de falar que os produtores de etanol e açúcar doaram cerca de 60 mil litros de álcool 70 para a prevenção do coronavírus no Triângulo Mineiro. Então, podemos falar da participação desse setor fazendo doações de álcool 70 para prevenir essa doença. Então, a gente pode ver que o etanol nos ajuda até em casos como esse. Na saúde. Na saúde. Bom, dá para falar algumas curiosidades também, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial, os mísseis V2 utilizaram como combustível o álcool feito a partir de batatas. Além dessa curiosidade, também dá para falar que em 1908, o Reino Unido realizou experiências na África com etanol extraído da cana-de-açúcar e de cactos, e em motores de caminhões. E na Primeira Guerra Mundial, o Comitê Britânico de Álcool Combustível prosseguiu com a pesquisa. Então dá para perceber, né, que eles começaram a utilizar o etanol extraído de outros tipos, não só de cana-de-açúcar, que é a mais comum. Também dá para falar que em 2007, a partir de 2007, a frota de ônibus de Estocolmo passou a ser equipada com motores a álcool, movidos por bioetanol da fabricação brasileira. E em 2017 também, não muito tempo, a China criou a primeira usina para a produção de etanol de carvão do mundo. Normalmente, o álcool combustível do tipo bioetanol é produzido através de fermentação ou destilação de matéria-prima de origem vegetal, que seria a mais conhecida como biomassa. Então, gurizada, hoje acabamos com esse podcast. Eita, nós. Muito obrigado a todos. É nóis. Podcasts. É nóis, rapaziada. Se inscreve aí. E chama no zap do Blendo, do Pacoff, do meu, do Justin, para novos podcasts. Valeu, é nóis. Menos o Rovian não. Vai contar esse? Falou. Ai, que conta, ó, me Eu ficou acho que massa, não né? conta esse. Nossa. Beijão. Falou. Beijão. É nóis. Fala. Falou.